esperar mais um pouquinho o pessoal terminar de entrar e a gente já começa, tá? Tá indo. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, 7h10, vamos começar então. Boa noite para todo mundo. Nós falamos dos conceitos de manutenção preventiva, falamos sobre mancais, falamos sobre rolamentos, né? Hoje a gente vai entrar em eixos, tá? Desalinhamento em alinhamento de eixos, eixos e correntes. Depois vamos falar sobre polias e correias também. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Espelhou para vocês? Sim. Espelhou. Para mim, pelo menos, espelhou. Tá, então foi. Vamos falar primeiro sobre alinhamentos de eixos hoje. Bom, o alinhamento de mancais, de deslizamento, pode ser obtido de duas maneiras. A primeira maneira é colocar o eixo, né, sobre o mancal em si e fazer girar ele para que se possa observar, né, as marcas provocadas pelo eixo contra o mancal, tá? É visível o desalinhamento quando a gente tem, por exemplo, o empenamento do eixo ali. Vão ficar ranhuras mais expressivas em um mancal do que o outro, tá? E ele também vai acabar colidindo se ele estiver desalinhado, tá? Ele vai bater ou na parte de baixo ou na parte de cima, dependendo se eu vou fazer o giro horário ou anti-horário, né? Se ele não tiver perfeito girando em torno do eixo. Deixa eu anotar aqui quem entrou. É o Lucas.
Já quando ele está alinhado, essas marcas são uniformes e não acontece essa colisão no início aqui do mancal ou lá no finalzinho, porque ele está girando em torno de si. Uma segunda maneira também, tá, é comparar o alinhamento do mancal com o eixo padrão, controlando o paralelismo entre os dois, né, com calibradores e o alinhamento horizontal com o nível de precisão, tá? Pode ser o nível de líquido ali. É uma outra opção também, tá? Temos que fazer o controle das folgas dos mancais de deslizamento também. Bom, para controlar a folga de mancais de deslizamento, necessita-se então um posicionamento correto do conjunto mancal e eixo. O conjunto deve girar livremente, tá? Sem áudio. Pessoal, estamos escutando? Tá normal Tá pra mim. normal aí. Uma travadinha. Estamos escutando. Tá? O conjunto deve girar, então, livremente. O controle da folga entre o mancal e o eixo, tá, é feito com uma lâmina calibrada, verificadora de folgas, tá? Ela vai ter vários calibres, várias medidas de folga e a gente consegue fazer, então, a comparação. O controle dessa folga, quando se exige maior pressão dimensional, pode ser ajustada, né, efetuando com o relógio comparador, por exemplo, tá? Ainda que não expressiva aqui, é possível também, tá, verificar se o eixo está alinhado com o relógio comparador. Isso a gente viu lá em metrologia, tá? Eu posso também girar o relógio comparador, tem que fazer nas extremidades do meu eixo, tá? E depois no meio do eixo, entre os mancais. Tem como fazer também com o relógio comparador. Como que eu faço? Deixo o eixo ali parado sobre o mancal. Deixa eu ver quem é que está tentando entrar. Rafael Garcia. Tá? Deixa ali o meu eixo parado, então, posiciono o meu relógio comparador, zero o meu relógio comparador, tá? E giro ele 90 graus, tá? Só 90 graus. Perceba, então, se houve aqui alguma indicação no meu relógio comparador. Se não houve, continuo fazendo o processo. Giro mais 90 graus. Acompanho o visor de novo. Giro mais 90 graus. Acompanho o visor de novo. Tem que fazer isso 4 vezes, né? Girando de 90 em 90 graus para dar os 360 graus, que é o giro completo do meu eixo, tá? A gente começa ele em uma posição, ele tem que terminar na mesma posição. Se ele estiver desalinhado entre um giro e outro, eu vou ter uma marcação aqui, uma indicação ou negativa ou positiva no meu relógio comparador. É um outro meio de fazer também a verificação se ele está centralizado ali no seu eixo ou ele está desalinhado e girando não perfeitamente. Alinhamento e controle dos eixos. O controle e o alinhamento dos eixos visam determinar, então, com exatidão, tá, a correta posição em que eles devem assumir as condições de trabalho. Bom, quando se fala em alinhamento de eixos, deve-se levantar em consideração a base de apoio das máquinas e equipamento que os contém, tá? Primeira verificação que a gente tem que fazer é se a base do meu equipamento está alinhada, tá? Pode não ser problema do equipamento, apenas da base, às vezes, dependendo do equipamento é sobre uma mesa, os equipamentos mais leves, os equipamentos mais pesados têm uma base própria, tá? De fato, as máquinas e equipamentos existentes nas empresas, nos setores de produção, né, assentam-se parcialmente ou totalmente, na maioria das vezes, em pisos concretados, tá? Que é a melhor forma que a gente consegue nivelar o piso e ele não é frágil. O concreto tem a capacidade de evitar ou reduzir, né, vibrações também e deslocamento nas máquinas e equipamentos. O nivelamento correto contribui
para que não ocorra rupturas ou desgastes desnecessários de muitos elementos nas máquinas. Por exemplo, quando se instala uma bomba, sobre uma base de apoio, tá? Apenas cimentada, o nivelamento adequado é difícil de ser obtido. A bomba, nessas mesmas condições, né, trará problemas mais cedo ou mais tarde. Além de nivelado, o equipamento precisa estar fixado, tá? Alguns mais do que outros, principalmente aqueles que têm rotação ou golpes, né? Que é no caso de bombas, a gente liga e desliga. É preciso, então, que tenha uma fixação adequada. Nessa figura, então, a gente mostra exemplos de equipamentos que exigem o concreto alinhado nos eixos, tá? Equipamento comum. E essa base deve estar alinhada, paralela, perfeitamente ali com o chão. O alinhamento dos eixos é feito de diversas maneiras. E os instrumentos e equipamentos utilizados na operação, né, variam de acordo com o grau requerido de fixação ou de alinhamento. As instruções a seguir mostram a verificação do alinhamento de eixos, tá? Vou fazer sempre a verificação dos meus elementos de apoio, nos meus mancais, tá? Posso fazer com verificadores de nível tranquilamente. O relógio comparador é um elemento bem interessante para verificação de vários aspectos, tá, gente? Excentricidade de eixos, concentricidade de eixos e excentricidade excentricidades, tá, de orifícios. O relógio comparador a gente pode botar em torno de um eixo, fazer o que a gente conversou, giros de 90 e 90 graus, tá? Posso fazer, se eu tiver uma base fixa, posso fazer como esse exemplo aqui, ó, para ver se ele está nivelado com o chão, por exemplo. Basta eu girar, fixar ele, né? Eu não posso ter um movimento vertical, apenas em torno do meu eixo, um giro aqui, e verificando se ele apresenta alguma alteração na medida ou não. Vamos falar um pouquinho sobre eixos e correntes. Desmontagem de eixos. Bom, a desmontagem de eixos é aparentemente simples, né? É fácil, porém exige alguns cuidados básicos. São eles: verificar a existência de elementos de fixação, né? Que são eles anéis elásticos, parafusos, pisos cônicos, pinos de posicionamento e chavetas. E retirá-los antes de sacar o eixo, né? Verifica-se se existe na face do eixo um furo com rosca. O furo é construído para facilitar, então, a desmontagem do eixo por meio de um dispositivo, né, para retirá-lo. Nunca bater, né, com um martelo ou qualquer outro tipo de ferramenta o eixo. As pancadas, né, provocam encabeçamento, não deixando que o eixo passe pelo mancal, tá? Vai acabar conformando ele e ele não vai sair de forma paralela ali do mancal. Além de produzir danos, né, no furo e no centro. Danos no furo de centro impede posteriormente, né, usinagens, onde será fixado a máquina. Pode ser um torno, uma retificadora cilíndrica, uma fresadora. Se realmente for necessário, né, bater no eixo para tirá-lo, recomenda-se usar um material mais macio, não um martelo, tá? E receber essas pancadas. Ou botar um material que divida ali o impacto, tá, entre o martelo e o equipamento. Após a desmontagem, o eixo deverá ser guardado em local seguro para não sofrer, né, o empenamento. Preferência, ele deve ser guardado, deitado, né, na horizontal. Se eu levar muito tempo para fazer a manutenção e deixar o meu eixo, por exemplo, encostado em uma parede, vertical, tá? Quanto mais pesado o meu elemento for, maior é a chance de empenamento. Ou também, quanto mais tempo ele ficar naquela posição, né, maior a opção de empenamento. Fernando, está brincando de colorir o meu PDF? Hein? Ignorou aqui. Fernando?
Fernando, me ignorou. É que eu tô sem áudio, eu tô apertando para tentar botar áudio. Ah, Tá aparecendo um monte de coisa aqui. tá, arruma aí pra nós antes. Eu tenho que estar botando e tirando o fone. Eu descobri... Aí eu fico clicando e aparece uma setinha e fica tudo... Ó, tirar seu áudio de novo. Eu descobri essa ferramenta na outra aula, que às vezes eu uso o Paint ali para fazer alguma ilustração, alguma coisa, né? E aí um dos guris começou a desenhar junto. A gente vai usar lá na parte de cálculo. Vocês se safaram dessa. Deixa eu anotar o seu. Paulo e o Leandro entrar. Bom, voltamos. Montagem dos eixos, então, que foram anteriormente desmontados. A montagem de eixos, tá? Exige atenção, organização e uma limpeza rigorosa, tá? Além desses fatores, devem ser cuidados alguns aspectos. São eles: efetuar a limpeza absoluta do conjunto e do eixo para diminuir o desgaste por abrasão, tá? O que é desgaste por abrasão? Desgaste por abrasão, gente. É algum. É por contato, Natália? É por contato, tá? É quando eu tenho impurezas entre os meus elementos, né, que estão em movimento relativo entre si e acaba desgastando. Mas não está desgastando porque um material está em contato com outro. Está desgastando porque partículas, né, estão entre essas duas peças. Visualmente, qual é a diferença do desgaste normal por desgaste de abrasão? O que a gente pode visualmente, né, interpretar? Normalmente, tá, gente? Isso não são regras, isso são uma sequência de imagens que se analisou, tá? E se percebeu que cada tipo de desgaste tem uma característica. Deixa eu só anotar o Ronaldo aqui. Ronaldo. Quando eu tenho um desgaste uniforme, tá? Quando eu tenho um desgaste uniforme, ele tende a ser normal, tá? Só que dentro do uniforme, eu posso ter de dois modos. Quando a gente fala lá dos rolamentos, tá? Lembra que a gente comentou? Quando eu tenho um desgaste em toda a minha pista de rolamento, tá? O que aquilo ali representa? Normalmente, falta de fluido lubrificante. Quem está desgastando é a esfera, está desgastando a pista como um todo, tá? Quando eu tenho esse desgaste intermitente, está acontecendo alguma coisa, né? Ou seja, a esfera não está percorrendo o meu caminho de forma contínua. O que pode acontecer isso? Pode ser desbalanceamento do meu equipamento, que vai gerar o quê? Movimento, né? Então, a esfera não vai girar na pista como um todo, ela vai acabar quicando e marcar pontos exatos, tá? Pode ser excesso de vibração, tá? Quando eu tenho a marca na pista em pontos também não uniformes. Quando eu tenho marca só em um ponto, só na parte de baixo, o que isso normalmente representa? Excesso de carga, né? Está efetuando desgaste só em uma determinada parte. Esses são os desgastes normais. Quando eu não tenho um desgaste não contínuo, mas como é que eu posso dizer característico? O que é um desgaste característico? Tá? Se a gente pegar uma lixa, passar em um metal, passar em qualquer superfície, né? Ela fica com aspecto de desgaste. Quando além desse aspecto natural do desgaste, eu tenho ranhuras mais fortes, tá? Ou indentações. O que são indentações? São pequenos orifícios, que é como se eu pressionasse, né? Se eu pressionar uma caneta sobre um material ali mais ou menos macio, ficar pressionando e soltar, vai ficar um buraquinho. Isso são indentações. Quando elas não são uniformes ou
a pista eu estou vendo o desgaste, mas eu também estou vendo um risco mais acentuado, isso tende a ser desgaste por abrasão, partículas que se alojaram ali e foram arrastadas. Como elas não deveriam estar ali, ela acaba riscando a peça ou fazendo pequenos furinhos, pequenas indentações. Os dois são desgastes, né? Só que um tem um motivo, que é falta de lubrificação ou lubrificação inadequada. É difícil julgar assim só visualmente, mas é algo relacionado à lubrificação, tá? Por que não posso dizer que é só falta de lubrificação? Porque pode ser lubrificação inadequada ou condições de trabalhos não adequadas. O que a gente fala quando é isso? A temperatura, por exemplo, é um grande influente nas características dos fluidos lubrificantes, tá? Então, se por algum aspecto o meu elemento ali, a minha máquina está superaquecendo, isso pode ser o quê? Excesso de carga, tá? Condições de trabalhos muito severas. Existem vários motivos que podem elevar a temperatura do meu equipamento. Isso vai atingir de forma direta o lubrificante. Por isso que a gente fala que quando a gente tem um desgaste normal, é algo relacionado ao lubrificante. Não posso dizer certamente. Tem um recado aqui. Deixa eu olhar o recado. Estou tentando ver o que é um recado aqui que apareceu. Bom, não sei. Volte. Deixa eu ver se não me mandaram aqui meu amigo. Não. Tá? Mas é algo relacionado ao lubrificante. Altas temperaturas vai afetar o fluido lubrificante, vai diminuir a viscosidade dele, né? Então ele não vai conseguir diminuir o desgaste entre as peças, vai ficar algo mais aquoso do que viscoso, tá? Então também pode levar ao desgaste. Quando a gente tem o desgaste por abrasão, tá? A gente já não direciona para o fluido lubrificante, um problema do fluido lubrificante, e sim um problema de impurezas. Tudo bem que a impureza está, né, junto com o fluido lubrificante, mas ele não está nem em excesso, nem em falta ou pouco viscoso. O problema são as impurezas, tá? Voltamos. Estávamos falando de abrasão, tá? Não permite a presença de nenhum arranhão no eixo para não comprometer seu funcionamento e não provocar danos no mancal. Colocar os retentores cuidadosamente, né, para não provocar um desgaste ali no eixo e vazamento de lubrificante. Não permitir a presença de nenhuma rebarba no eixo. A rebarba é uma impureza muito danosa, tá? Porque ela é de um elemento rígido e ela faz grandes riscos na superfície do meu material. Então, eu tenho que ter esse cuidado, tá? Verificar se as tolerâncias das medidas do eixo estão corretas, usando paquímetro ou micrômetro, que nós já vimos, tá? Tanto as tolerâncias das medidas, quanto das interferências, que é algo importante quando a gente está falando de eixos, tá? Se eu não sigo à risca os valores de interferência, eu vou ter altos valores de folga. Folgas em excesso em equipamentos como um todo, assim, em equipamentos que tem rotação, é um problema, porque gera muita vibração, desbalanceamento, ruído, tá? Então, folga em equipamentos tem rotação é um problema. Em equipamentos estacionários já não é tanto. Pré-lubrificar, né, todas as peças para que elas não sofram desgaste até o instante da chegada do lubrificante, quando a máquina for posta para funcionar, tá? Também é comum eu fazer uma pré-lubrificação quando eu abro todos os meus componentes, tá? Principalmente para preservar eles da corrosão. Às vezes uma montagem pode levar horas, tá? Então eu não tiro as minhas peças das embalagens, ou se eu tiro, eu pré-lubrifico elas, só para não acontecer uma corrosão natural, tá? Porque, de novo, elas foram produzidas para trabalhar em um meio com lubrificante, não para ficar em contato direto com a atmosfera. Danos típicos sofridos pelos eixos, tá? Quais são os danos mais comuns que ocorrem nos eixos?
os eixos sofrem dois tipos de danos: quebra e desgaste. A quebra é causada por sobrecarga ou fadiga, tá? Sobrecarga é um trabalho severo demais e fadiga é um tipo de quebra, tá? O que é a fadiga, gente? A gente viu lá em resistência dos materiais. O que é a fadiga? Qual é a diferença quando um eixo quebra por excesso de carga, né, sobrecarga, ou por fadiga? Fadiga é uma falha no material? Falha no material, tá? Mas que está também exposto a movimento repetitivo, tá? Então, dependendo do dano, ele poderia ser consertado, caso eu observasse ele recentemente, tá? Quando eu tenho um dano e ele fica naquele movimento por muito tempo, ele acaba quebrando por fadiga, tá? Um exemplo bem simples que a gente consegue ilustrar. Quando a gente pega um palitinho de plástico, né? A gente dobra ele, ele conforma. É um material que eu poderia realinhar ali, né? Poderia. Só que se eu ficar trabalhando ele várias vezes, ele acaba quebrando por fadiga. O metal, ele tem uma resistência menor à fadiga que os polímeros, né? Os polímeros, eles acabam resistindo mais à fadiga, ou seja, eu posso dobrar ele várias vezes, né, até ele romper. O metal não, ele já é menos resistente à fadiga, ou seja, qualquer trinca rapidamente vai levar à fadiga. Já nos polímeros, não. Tem a trinca, tem o andamento da trinca, mas demora mais. Mas, como os equipamentos 99% das partes são metálicas, tá? Então, fadiga é um problema. Quando eu tô com excesso de vibração, acaba desalinhando um pouco o meu eixo. Se eu deixar ele trabalhar muito tempo com excesso de vibração ou excesso de folga, por exemplo, ele vai quebrar por fadiga. Sobrecarga, tá, gente, já é um pouquinho mais difícil de prever quando a gente está falando em dano permanente, tá? A fadiga a gente ainda consegue evitar. A gente vai perceber um excesso de ruído, um excesso de vibração, tá? Um aumento na temperatura, consigo desligar o equipamento, verificar. Sobrecarga é um tipo de dano que é silencioso, tá? Eu sei que vai acontecer, porque normalmente eu estou bem consciente de que eu estou exigindo mais do equipamento do que eu poderia. Só que ele não dá aviso. Tá? Eu estou ali exigindo do componente e ele quebra de forma instantânea. A gente não sabe se vai ser nesse minuto, se é no próximo. Por fadiga, normalmente eu já tenho indícios, tá? Quando a gente está falando de excesso de folga, faz muito ruído, tá? Eu sei que eu estou com folga, estou escutando ruído. No outro dia eu liguei de novo, o ruído está mais alto, então tu consegue, né, nivelar que está próximo do dano permanente. A sobrecarga não, tá funcionando, depois do nada quebra, tá? Então por isso que é um perigo. A fadiga, né, a perda de resistência sofrida pelo eixo, pelo material do eixo, devido às solicitações no decorrer do tempo, tá? O desgaste de um eixo é causado pelos seguintes fatores: engripamento do rolamento, óleo lubrificante contaminado, tá? Seja por impurezas ou seja por umidade, excesso de tensão nas correias, no caso de eixos árvores, por exemplo, quando eu tenho vários eixos, né, acionados por correias, perda de dureza por superaquecimento, tá? Excesso de sobrecargas constantes, né? Eu vou ter sempre um superaquecimento. Quando isso acontece várias vezes, eu acabo perdendo a dureza do meu elemento. Deixa eu voltar aqui. Por que eu vou perdendo dureza quando eu tenho superaquecimentos? Agora a gente vai entrar com vários assuntos que nós já vimos. Por que
se eu aquecer muito o eixo, não estou dizendo aquecer uma única vez, aumentar a temperatura assim, ó, elevar em um único dia. Mas se dia sim ou dia não, eu aumento significativamente a temperatura do meu eixo. Por que que isso diminui a dureza como um todo do meu equipamento? Que acaba destemperando o material. Acabo retemperando, exatamente, tá, gente? A gente viu que, apesar dos materiais não fundirem a baixas temperaturas, tá? Eles vão fundir a temperaturas muito altas. A elevação de temperatura acaba fazendo o quê? Um tratamento térmico. O que é a têmpera? Aqueço a uma temperatura significativa e resfrio rápido, tá? Mas toda vez que eu chego àquela temperatura de têmpera, tá? Não vou ter o resfriamento de rápido. Vou ter que tipo de resfriamento no caso de, por exemplo, tornos que superaqueceu? Resfriamento natural, né? Ele vai aquecer e depois ele vai resfriar com a temperatura ambiente, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou tirando a têmpera do meu equipamento. Eu fiz a têmpera para quê? Para aumentar a dureza. Então, toda vez, claro que não é assim, ó, uma vez superaqueceu e tira toda a têmpera. Não. Mas se isso acontece várias vezes, vai diminuindo, tá? De pouco em pouco, de uma forma significativa, a dureza do meu equipamento. É como se cada vez que aumentasse a temperatura, eu tirasse um pouquinho da têmpera que eu fiz para justamente aumentar a dureza do meu equipamento, tá? Falando sobre tratamentos térmicos, tá? Quando eu tenho elementos que por algum dano, tá, elevaram muito a temperatura, eu evito. É difícil acontecer, tá? Mas às vezes pode acontecer que alguém quer ajudar e faz isso, tá? Determinado equipamento aumentou muito a temperatura por algum motivo, por sobrecarga, por qualquer outro motivo, pode ser até um motivo elétrico, aumentou muito a temperatura. De forma nenhuma eu tento fazer um resfriamento rápido, por exemplo, jogo água, tá? Em um torno como um todo, ninguém faz isso, mas às vezes equipamentos menores, assim, preciso usar o equipamento, então vou lá e tento resfriar, ou se não, desliguei o equipamento, consertei e preciso usar de novo, mas tá quente, bota um ventilador na frente, tá? Por quê? Porque é o aumento da temperatura, tem um alto nível. Ou é a mulher, eu acho que é a amante, tem um nome do homem na perna. Chegou lá, a mulher tá. Ai, rapaz de propósito. Deu. Vamos lá. Até me perdi. Meu nome na perna. Boa mãe. Tá, vamos lá. Perdi minha linha de raciocínio. Tá. Caso o equipamento tenha aquecido por algum motivo, tá? Preciso usar o equipamento. Tem que esfriar naturalmente, tá, gente? Não faça um resfriamento rápido. Ou aquecer, eu jogo água, ou boto um ventilador na frente, ou boto o equipamento na rua, porque eu preciso usar. Por que isso faz? Resfriamento rápido gera tensões residuais, principalmente equipamentos mecânicos de força, tá? Que eu vou fazer, que ele vai ter força depois. Vou lá, resfriei ele rápido, ele fica muito tensionado. Então, há grande chance de quando eu ligar o equipamento, tá? Ele quebrar alguma parte do equipamento, tá? Ele ficou muito tensionado. Então, se eu não estou fazendo por vontade própria ali um tratamento térmico, se algum equipamento aqueceu, eu não tento fazer o resfriamento rápido, tá? Isso tensiona muito o equipamento, tá? Uma observação só. Falando sobre eixos, vamos falar um pouquinho sobre correntes. Os erros de especificação, instalação ou manutenção podem fazer com que as correntes apresentem vários defeitos, tá? O quadro a seguir mostra os principais defeitos que ocorrem em correntes e suas causas, tá? Defeitos relativamente comuns, assim. Excesso de ruído. O que pode ser o excesso de ruído em correntes, tá? Pode ser desalinhamento, folga excessiva, tá? Falta de folga, lubrificação inadequada,
Os mancais podem estar não totalmente soltos, mas não tão fixos, tá? Desgaste excessivo da corrente das rodas ou passo muito grande, tá? Excesso de ruído, qualquer problema que uma correia tiver, vai ter um excesso de ruído, tá? Então, indica um dano. Mas não é algo que a gente consegue identificar caso a gente perceba, tá? A gente está escutando um excesso de ruído. Olha a quantidade de opções que pode acontecer, tá? Ruído e vibração são indicadores de problemas, tá? A gente sabe que a gente vai ter que verificar, mas tanto um quanto o outro podem ser indicadores de vários problemas. Então, quando eu escuto o excesso de ruído ou percebo o excesso de vibração, tenho que começar a me preocupar com o equipamento. Mas não posso, né, de cara dizer o que pode ser. Tem que verificar. Mau assentamento entre as correias e as rodas dentadas, tá? Vocês sabem o que é o mau assentamento? Sim. Ela não está encaixando bem. Tá? Em outras palavras, isso. Quando parece que não está encaixando bem, né? O movimento deve ser perfeito, né? Vai acompanhando a correia, vai sentando ali na roda dentada, tá? Isso acontece perfeitamente. Quando eu tenho mau assentamento, não chega a fugir a corrente, né, da roda dentada, mas pega no inicinho e ela não vai sentando assim continuamente. Parece que ela encaixou mal, daqui a pouco ela encaixa toda, tá? Então vai dando pequenos estalos assim, ó. Tu tá vendo que o movimento não está sendo perfeito, mas ainda está acontecendo, tá? Isso que é mau assentamento. O que pode ser? Rodas fora de medida, tá? Uma má projeção, um projeto errado ali de rodas e correntes, isso pode acontecer. Abrasivo insuficiente, abraço insuficiente, folga excessiva entre os dois, né? Ronaldo, folga excessiva entre os dois e depósito de materiais entre os dentes, tá? Quando o meu fluido ali também tem impurezas, elas incomodam nesse assentamento. Mas é um pouquinho mais difícil, porque tem que ser impurezas muito significativas, tá? O mais comum é uma falha no projeto entre os dois ou folga excessiva. Uma acaba girando um pouquinho, o tempo não é perfeito entre corrente e rodas quando eu tenho folga excessiva, tá? Natália, Oi. aí fala em falha de projeto, seria mais ou menos elas não serem o mesmo passo, é isso? Não serem exatamente o mesmo passo, isso. Porque para o movimento perfeito, tá? A corrente tem que ter exatamente o mesmo passo da roda. Se às vezes funciona, tá? Para quebrar um galho, se eles têm passos parecidos, funciona, tá? Não chega a desconectar uma da outra. Por exemplo, se precisa muito usar aquilo ali, não chega a desconectar. Mas a gente percebe visualmente um mau assentamento, né? Quando a corrente vai sentar na roda, tem o pininho assim, o movimento deve ser assim, perfeito. Aí o que acontece? Pega no inicinho ali e cai, tá? E aí fica batendo nos vales da corrente. Mas não vai, né? Só se o passo for muito diferente. Aí não funciona mesmo. O que vai acontecer? Não vai ter esse movimento aqui, ó. A entrada da corrente vai ser antes do pico, tá? Então, não vai acontecer o movimento. É aquele. Se não tiver bem feito, dependendo do caso, funciona, mas não é o ideal, tá? Quando não tem um assentamento perfeito, tá? Isso que a gente fala de escutar o barulho, fica tec, tec, quando acontece o encontro ali da corrente lá com o vale, a parte mais baixa da roda, tá? Isso vai gerando micro impactos, né? Então aquilo ali foi construído para funcionar de forma contínua. Então é como se eu ficasse com um martelinho ali na minha corrente, tec, 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 tec. Então funciona, mas a vida útil dela vai ser muito menor. O passo tem que ser o mesmo, tá? E
pode ser erro de projeto também. Podem ter ou calculado mal, um passo, o outro, ou na hora de produzir, né? O projeto pode estar certo, também na hora da usinagem ali, ter feito de forma equivocada, pode ser também. Chicoteamento ou vibração da corrente, tá? Isso é folga excessiva. Carga pulsante, tá? O que é a carga pulsante? É aquela que eu tenho impactos, tá? Então, o problema pode ser na carga. Ou, às vezes, não é o problema, tá? Às vezes, a produção é de algo que tem carga pulsante. Quando eu tenho carga pulsante, não é contínua, eu tenho que usar correntes adequadas para isso. Elas têm que ser um pouco mais resistentes, justamente porque eu vou ter um impacto contínuo. Articulações endurecidas, pode ser isso, tá? Que de uma forma ou outra acaba sendo falta de lubrificação e desgaste desigual de uma parte da corrente. Mas o mais comum, tá? É folga excessiva ou falta de lubrificante, nesse caso. Endurecimento, tá? Lubrificação deficiente, acaba enrijecendo, né, os pontos de conexão ali da minha corrente. Corrosão também pode afetar, tá? Posso ter fluido lubrificante na quantidade certa, mas a corrosão nada mais é que uma impureza também, acaba soltando partes, né, da parte corrosiva ali e acaba sendo uma impureza. Então, às vezes, não acontece o movimento relativo entre a corrente, as partezinhas da corrente, porque está poluído ali. Depósito de materiais nas articulações, além da corrosão, outras impurezas. Recalcamento das quinas dos elos ali e desalinhamento, tá? Mas o mais comum nesse caso, quando eu tenho endurecimento, ou é o depósito de impurezas, ou o mais comum, na verdade, lubrificação deficiente. Quando tem a quebra dos pinos ali, tá? Choques muito violentos, pode ser causado pela carga pulsante, tá? Ou a carga era contínua e por algum motivo foi pulsante, aquela correia não é adequada, pode quebrar um pino. Velocidade excessiva, também tem limites de velocidade que devem ser respeitados, tá? Depósitos de materiais nas rodas também, impurezas, lubrificação inadequada, corrosão, assentamento, tá? É difícil identificar de cara, assim, só pelo barulho, os danos nas correntes, porque uma característica pode levar a vários erros, tá? Tem umas coisas mais comuns, outras menos comuns, tá? Mas, primeiro, eu posso fazer uma sequência, né? Primeiro, eu olho o lubrificante, é o que rege ali o bom funcionamento. Então, já tento desclassificar ou classificar ele de primeiro, né? Se parece estar na quantidade certa, se o fluido parece estar em bom estado, né? Caso eu perceba que ele está na quantidade adequada, depois eu verifico se ele está bom, né? Se a viscosidade dele não diminuiu, se ele não tem muitas impurezas, tá? Então, olhando essas três coisas, normalmente eu já consigo entender mais ou menos ali o que aconteceu. Se não for nenhum desses, aí eu vou para os outros caminhos, né? Eu vou verificar o passo, se bate o passo, se a minha carga não é pulsante, se eu não estou com excesso de folga. Superaquecimento, excesso de velocidade, tá? Tudo pode ser lubrificação inadequada, mas normalmente superaquecimento é excesso de velocidade. Então a lubrificação pode estar até adequada, mas o fato de superaquecer vai diminuir a viscosidade do lubrificante e de uma forma indireta a lubrificação vai estar inadequada. Quebra dos pinos também, vibrações, pinos mal instalados, quebras dos dentes das rodas, tá? Isso são choques violentos de cargas pulsantes, que podem ser também por velocidade excessiva, tá? Pode ser depósito de material, lubrificação deficiente, tá? Mas para quebrar os dentes ali da roda, ou tem que faltar muito lubrificante, quando é o caso de lubrificante, ou o mais comum é os choques violentos, tá? Seja pelo erro do projeto ou pela carga pulsante ali, excesso de vibração, excesso de folga. Manutenção dessas correntes, então.
Para a perfeita manutenção das correntes, deve seguir os seguintes critérios. Lubrificar as correntes com óleo, por meio de gotas, banho ou jato. Inverter a corrente de vez em quando, para prolongar sua vida útil. Por que inverter a corrente, gente? Palpites? Para desgastar por igual? Para desgastar por igual, tá? Preciso inverter? Não, né? Mas eu vou desgastar tanto um lado só, e aí a vida, na verdade, ela é, né, produzida para ser usada em um lado, mas eu posso prolongar um pouquinho a vida útil dela, dividindo esse desgaste natural, então. Nunca colocar um elo novo no meio dos gastos, tá? Tem que ter mesmo tempo. Não usar corrente nova em rodas dentadas velhas. Para efetuar a limpeza da corrente, lavá-las com querosene. Esses dois aspectos aqui a gente faz, às vezes, na verdade, mais a corrente nova em rodas dentadas velhas. Tá? Às vezes, substitui uma única peça. É comum, tá? É comum. Não é o certo, mas a gente sabe que na prática é o comum. Por que não é recomendado que se faça? Porque, por mais que elas sejam padronizadas, o que rege, né, as características ali de uma roda ou de uma correia vai ser o trabalho em que ela está no meio, inserida ali. Se eu tenho um tipo de carga, depois de um tempo no trabalho ali da correia e da corrente, ela vai ter uma característica própria, ela vai tender a desgastar em um lado mais que o outro, ter um esforço maior de um lado do que o outro, tá? O desgaste não vai ser uniforme. Se eu botar em um equipamento, o desgaste final vai ter uma característica. Se eu botar em um outro equipamento, aí tudo influencia, a quantidade de vibração, a carga, tá? Então, ela acaba tendo características próprias depois de um tempo em uso. Então, o ideal é que, quando troque uma, troque outra. Porque, em teoria, se eu trocar só uma, elas podem não assentar perfeitamente, justamente por uma estar novinha e a outra já ter algumas partes desgastadas, algumas indentações em função do uso. Enxugar a corrente e mergulhar em óleo, deixando o excesso escorrer, tá? Nunca deixar uma corrente que trabalhava, né, lubrificada, depois lavar ela e deixar ela na atmosfera, tá? Porque ela já está desgastada. Então, naqueles pontos que está desgastados, tu limpou ela e deixar sem nenhum fluido lubrificante, aqueles pontos ali vai corroer muito, tá? Muito mais que uma nova, que tá toda, o material tá todo novo, tá? Armazenar a corrente coberta com uma camada de graxa. Medir ocasionalmente, né, o aumento do passo causado pelo desgaste de pinos, tá? Medir o desgaste das rodas dentadas, verificar periodicamente o alinhamento dos dois. Vamos falar sobre polias e correias. Cuidados exigidos, então, com polias em V. As polias, né, para funcionar adequadamente, devem seguir alguns critérios, que são não apresentar desgaste nos canais, não apresentar as bordas trincadas, né, amassadas ou oxidadas ou com porosidades, e apresentar os canais livres de graxa, óleo ou tinta, e corretamente dimensionados para receber, né, as correias. Temos aqui duas ilustrações. À esquerda, né, temos uma correia corretamente assentada no canal da polia, ó. Notamos que a correia não ultrapassa a linha do diâmetro interno, tá? Não, a linha do diâmetro externo da polia e nem toca o fundo do canal, não chega a encostar aqui. E à direita, né, por causa do desgaste sofrido ali pelo canal, a correia assenta-se no fundo, né? Ela acaba
fazendo uma característica própria aqui, ela acaba conformando parte do canal. Nesse caso aqui, a polia deverá ser substituída para que a correia não venha sofrer desgaste, tá? Perceberam a diferença aqui também na parte de cima? Quando a correia, a polia, ela fica assim, ó, com essa característica de ser, da corrente assentar como um todo, tá? O que vai acontecer aqui? Ela assenta, só que na hora de sair vai ser mais difícil, porque aqui eu tenho um canto vivo. Esse canto vivo vai atritar muito com o meu canal. Então, a minha corrente vai fazer muita força para sair. Isso não deve acontecer. Esse movimento deve ser suave, tá? Ela assenta e sai com facilidade. Quando ela, podemos dizer que afunda ali na polia, tá? Esse movimento ele já não sai tão suave. Isso acaba causando pequenos golpezinhos, assim. Deveria sair, aí fica preso. Quando tá fazendo força que solta, aí solta, tá? E aí a gente vê que acontece uma vibração ali, fica meio pulsante a minha correia. Então tem que substituir a minha polia, tá? Para não causar então a quebra da minha correia. A verificação do dimensionamento dos canais deve ser correto, tá, gente? Deve seguir todas essas regras aqui, ó. A corrente, ela não deve se assentar totalmente dentro do canal, deve ficar no máximo na mesma margem aqui, tá? Não pode apresentar essas deformações aqui. Tudo isso impede, na hora de entrar o dente na polia, não é o problema é na hora de sair. Alinhamento de polias. Além dos cuidados citados, né, anteriormente, as polias V exigem alinhamento. Polias desalinhadas danificam rapidamente as correias e forçam os eixos, aumentando o desgaste, tá? Quando eu tenho, então, uma correia entre as polias aqui, elas estão desalinhadas, acaba como característica desgastando esses cantos aqui, ó. Deve estar alinhado perfeitamente, tá? Ela não deve encostar nessas bordas aqui. Mas se elas estão desalinhadas, elas acabam encostando, então danifica essas bordas e principalmente, né, vai atritando aqui no canto e danifica a minha corrente. É recomendável, então, para fazer um bom alinhamento, usar uma régua paralela, né, fazendo-a tocar sobre a superfície lateral. Essa superfície tem que estar em contato com essa, ou posso medir pelos meios também, tá? Tem que estar exatamente paralelo. Sobre as correias. Para colocar uma correia vinculada a uma polia fixa ou móvel, tá? Deve-se recuar a polia móvel, aproximando-a da fixa, né? Esse procedimento facilitará a colocação da correia sem perigo de danificá-la, tá? Não posso ficar puxando ela. Não se recomenda colocar correias forçando-as contra a parede, tá? Isso pode deformar os pinos, depois não acontece direito o movimento. Ou usar qualquer tipo de ferramenta para forçar ela, tá? Uma polia sempre deve sair para acontecer o encaixe certo. Eu não posso economizar tempo de tentar não fixar a polia e forçar que ela entre ali. Às vezes ela até entra, mas acaba conformando parte, danificando a minha correia. Esse procedimento, então, pode causar o rompimento das lonas e cordonéis das correias. Após montar, né, as correias nos respectivos canais de polias e antes de tensioná-las, deve girar manualmente ali, né, a polia para ver que seus lados frouxos fiquem sempre para cima ou para baixo, pois se estiverem em lados opostos, o tensionamento poderá ser uniforme, tá? Sempre tem que ter um lado frouxo, ou vai ser o de cima aqui ou de baixo. Se não apresentar um único lado frouxo, é porque ela está presa ou, né, aconteceu algum dano nela na hora do encaixamento. Sobre o tensionamento dessas correias. O tensionamento de correias exige, né, a verificação dos seguintes parâmetros. Tensão ideal deve ser mais baixa possível, sem que ocorra deslizamento, mesmo com os picos de carga, tá? Tensão baixa provoca deslizamento e, consequentemente, produção, né, de calor excessivo, aonde a correia
desliza, no lugar de fazer o movimento, acaba gerando calor, porque com o deslizamento eu tenho o quê? Atrito, e aquilo ali gera calor. E tensão alta reduz a vida útil das correias e dos rolamentos, tá? Então tem que estar a uma tensão ideal. Muito tensionada é um problema e pouco tensionada, né, também é um problema. Na prática, para verificar se uma correia está corretamente posicionada, né, bastará empurrá-la com um polegar, de modo, tá, que ela tem que flexionar aproximadamente de 10 a 20 milímetros, conforme ilustrado, tá? Como é que a gente faz isso na prática? Deixa ali ela paradinha, depois ou puxa ela para ti ou empurra, tá? Esse deslocamento tem que ser de 10 a 20 milímetros. Mais do que isso, tá? Ela tá pouco tensionada, vai acabar deslizando. Menos que isso, se tu não conseguir mexer nela, tá? Ela tá muito tensionada. Sobre proteção de sistemas. Bom, todo sistema que trabalha com transmissão de correias deve ser devidamente protegido, né, para evitar acidentes. Os tipos de proteção mais adequados são aqueles que permitem a passagem do ar para uma boa ventilação, né, e dissipação do calor que acontece entre as peças. Aconselha-se a colocação de telas ou grades de aço para essas proteções, tá? Não podem ficar expostas as correntes. Deve-se verificar periodicamente, né, se as malas de telas estão limpas e se as telas não estão com contato direto no sistema, tá? Se tiver o contato direto, vai estar forçando o meu sistema. E se a malha não estiver limpa, tá? Não é para ficar bonitinha visual. O que acaba acontecendo? Se essa malha estiver muito suja, o ar acaba não passando. Então não refrigera aqui dentro, acaba ficando muito quente, tá? Dependendo da corrente, ela pode diminuir a dureza dela e romper porque ela superaqueceu. Adição de cargas. O sistema de transmissão por correias deve ser calculado adequadamente. Quando se adiciona carga ao sistema já existente, encurta-se, né, a vida útil das correias, conforme mostrado na ilustração, tá? A adição de carga reduz a vida da correia do motor para 18 meses, tá? Essas correias estão com uma sobrecarga. Essas correias, em média, né, funcionam 5 anos. Dependendo da sobrecarga, pode diminuir significativamente, tá, a vida útil das correias. Manutenção dessas correias. A primeira recomendação para a manutenção de correias V, né, é mantê-las sempre limpas, tá? Para não acontecer ali a abrasão de partículas sujas. Além disso, devem ser observados alguns requisitos. São eles: nas primeiras 50 horas de serviço, verificar constantemente a tensão e ajustá-las, tá? Se necessário, pois nesse período as correias sofrem maior esticamento. É como se ela tivesse um tempo para se assentar, as correias novas, né? Então, as primeiras 50 horas de serviço é interessante eu cuidar um pouquinho mais, tá? Fazer um controle. Se não deu problema nas 50 horas e eu utilizar ela no trabalho correto, não botar sobrecarga, não botar um trabalho excessivo, ela provavelmente não vai dar problema. Quando eu estou utilizando correias novas em rodas antigas, tem que ter mais atenção a esse tempo, tá? Como as rodas já têm as características próprias de desgaste, pode ser que quando eu bote uma correia nova, tá, ela não encaixe perfeitamente, pode acontecer algum problema. Depois de 50 horas, se não aconteceu nenhum problema, é porque ela já se assentou naquela roda que tinha suas características, tá? Então, quando eu estou usando uma nova e outra velha, as primeiras horas são mais importantes ainda. Nas revisões de 100 horas, verifica-se a tensão, o desgaste que elas sofreram e o desgaste das polias também. Se uma correia de jogo romper, por exemplo, é preferível trabalhar com uma correia a menos do que trocá-la por outra, tá? Até que se possa trocar o jogo todo. Isso é aquela de recomendação teórica, mas a gente sabe que na prática, às vezes, a gente não troca o jogo todo, tá? Ou fica usando só uma, ou substitui aquela ali.
Danos típicos das correias, tá? O que é mais comum de acontecer? As correias, né, sofrem esforços durante todo o tempo e que estiverem operando, pois estão, né, sujeitas às forças de atrito e principalmente de tração. As forças de atrito geram calor e desgaste, e as forças de tração produzem alongamento, né, que vão laceando elas, acabam esticando elas. Além desses dois fatores, as correias estão sujeitas também às condições do meio ambiente, como umidade, poeira, resíduos, substâncias químicas, dependendo do meio, tá? Quando eu tenho borrachas, eu tenho que me preocupar com alguns meios agressivos, como, por exemplo, a gente tem aqui o meio do adubo, tá? Ele agride bastante os metais, acaba corroendo mais, agride as borrachas, acaba enrijecendo mais, tá? As causas mais comuns desses danos são alta temperatura, polias com diâmetros incompatíveis, deslizamento durante a transmissão, que acaba sendo por falha ali na tração ideal. As rachaduras produzem as tensões nas correias e, consequentemente, né, a sua eficiência. Outro dano típico pelas correias é a sua fragilização. As causas dessa fragilização de correias podem ser várias, tá? Porém, o excesso de calor é uma das principais. De fato, sendo vulcanizadas essas borrachas, né? As correias industriais vulcanizadas, como são os polímeros dos pneus, tá? Esse que é o processo de vulcanização que acontece. As correias industriais suportam temperaturas compreendidas entre mais ou menos 60 e 70 graus, sem que os seus materiais de construção sejam afetados. Mas, né, acima desses limites, diminui significativamente a vida útil das correias. Temperaturas acima de 70 graus são um problema. Outro dano que as correias podem apresentar são os desgastes de suas paredes laterais, tá? Os encostos laterais aqui. Esses desgastes indicam o encosto constante, né? Seja por excesso de vibração, excesso de carga, e os motivos podem ser, por exemplo, além desse, sujeira, tá? Quando eu tenho impurezas aqui no encosto da minha corrente, aqui do lado, onde deveria acontecer um suave movimento, acaba passando partículas e ocorre a abrasão ali dos lados. A contaminação por óleo também pode acelerar, né, a deteriorização das correias. Outros fatores que podem causar danos também, como o desalinhamento do sistema, canais das polias gastos, vibrações excessivas. Em sistemas desalinhados, normalmente as correias se viram nos canais das polias, tá? Não acontece movimento perfeito, elas acabam se virando aqui. O emprego das polias com canais mais profundos é uma solução, né, para minimizar o excesso de vibração. Um outro fator que também causa danos às correias, quando as polias, é o desligamento entre esses dois elementos de máquina, tá? Os danos surgem nas seguintes situações. Toda vez que a correia estiver gastas e deformadas pelo trabalho, quando os canais das polias estiverem desgastados pelo uso ali e quando o sistema apresentar correias de diferentes fabricantes. Os danos podem ser sanados com a eliminação do fator que estiver prejudicando o sistema, ou seja, polias ou o jogo todo de correias. É possível resumir os danos de correias em alguns aspectos, tá? Tem alguns modelos de danos, problemas característicos, causas e soluções. São eles: perda da cobertura e inchamento. Pode ser excesso de óleo ali no sistema, tá? Lubrificação inadequada, a gente pode tentar limpar essas correias. O que são as rachaduras? Exposição ao tempo, tá? A borracha tende a rachar no excesso de calor ou quando é exposta ao sol. Então, deve-se proteger essas correias. Cortes, contato forçado contra a polia, obstrução, né, causado com outros materiais. Desalinhamento também pode gerar o corte ali da corrente. Instalação inadequada, deve-se verificar o comprimento da correia, removê-la, né, e substituir. Derrapagem da polia,
tá? Ou deslizamento. É tensão insuficiente, é quando ela está menos tensionada do que deveria. Camada externa, tá? Aquela camada externa gasta. Pode ser em virtude do deslizamento excessivo, tá? O deslizamento aumenta a temperatura e a camada externa acaba ficando mais gasta do que o normal. Deve-se tensionar, então, adequadamente. Separação dos componentes. Polia fora dos padrões, né? Tensão excessiva, quando a minha polia acaba se separando, assim, né? Quando a minha corrente acaba se separando, né? Então, pode estar muito tensionada. Cortes laterais, polias fora dos padrões. Rompimento, pode ser carga excessiva ou algum problema no material ali, falta de lubrificação também. Endurecimento e rachadura das correntes. Polias desalinhadas, polias gastas ou excesso de vibração. Correntes, alongamento excessivo, pode ser excesso de tensão, tá? Vou lá, tensiono a minha corrente, daqui a pouco ela parece estar solta de novo, então eu posso estar tensionando muito e acabar conformando ela. Vibração excessiva, tensão insuficiente, tá? Correias muito longas ou muito curtas nas instalações, tá? Pode terem projetadas erradas, sistemas incorretos, esticador insuficiente também. Jogo de correias mal feito na instalação, tá? Polias gastas, misturas de correias novas com velhas, isso acaba tendo um problema no jogo como um todo. Vantagens e desvantagens com correias em V. Vantagens. Desembaraço do espaço, né? Tem um aproveitamento do espaço, baixo custo de manutenção, elas absorvem mais os choques, os impactos, são mais silenciosas, tá? Não patinam facilmente, só se eu tiver pouco tensionada, tá? Aí acaba patinando, deslizando. Poupam os mancais. Instalação delas são relativamente fáceis. Alta resistência à tração e à flexão, né? Permitem grandes relações de transmissão. E a limpeza dela, né? A manutenção também é relativamente simples. Opa, esse aqui não. Pessoal, dúvida sobre... Deixa eu baixar aqui. Dúvida sobre correias, polias e eixos? Nenhuma, professora, eu. Não. Não? Então tá, pessoal. Vamos parar por aqui, depois a gente vai ver engrenagens, que aí a gente vai falar mais um pouquinho, e depois a gente vai entrar em manutenção preditiva, certo? Viram que eu já mandei o material da nossa aula lá pro grupo, tá ok? Tá ok. Ok. Bom, deixa eu conferir os nomes de vocês aqui. Se eu não anotei alguém, por favor, me avisem. Eric, Carlos, Selemias, Marcos, Rafael Paz, Rafael Gonçalves, Rafael Garcia, Diego, Luan, Fernando, Tainã, Johnny, Zac, Walter, Maurício, Lucas, Paulo, Leandro e Ronaldo. Notei todo mundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Então tá, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Amanhã temos mais. Boa noite para vocês. Tá ok. Boa Boa noite noite. para todo mundo aí.